UFC Cerrudo versus Yadong. O que vai acontecer nessa luta? Quais outras lutas imperdíveis neste evento? Vem ver. Presta, filhas. Cavaleiros e Brutamontes, Gonzalas e Desdonzeladas. Eu sou Fabiano Rampazzo, pisando aqui no octagon de 3 tapinhas. Né? E aí, Henry Cerrudo tá velho? Song Yadong bateu no teto, daí não passa? Né? É o que vamos descobrir no sábado e é o que vamos prever e antever agora, nessa edição aqui. Tem também o Jean Silva, né? Será que vence mais uma? E outras lutas interessantes, outros brasileiros no card. Já deixa seu like aqui, porque ele é importante, e ele é mesmo. Todo youtuber pede like. Por quê? Porque é importante. Ainda mais para um canal pequenininho como o nosso, que está crescendo a passos de tartaruga. Então, ajude esses passos a virarem passos de gato, pelo menos. É um passo maior do que gato, é um passo maior do que a tartaruga. Né? Então, dá o like aqui pra gente, que é importante. Bem-vindo você que está aqui pelo YouTube. Bem-vindo você que está aqui pelo Spotify. E vamos começar. Deixa eu chamar meus bravos companheiros, bravos amigos, Meloto e Barbie aqui para jogo. Começando com um espinho na garganta aqui, o nego já chega desespinhando. Chega mais, Wikipédia do MMA, Igor Meloto, do MMA Meloto. Sim, é você mesmo, rapaz. Qual que é o teu espinho na garganta do último evento aí? Estou curioso. Olá a todos. Então vamos tirar o espinho, né? Não. Bom, meu espinho, galera, vai ser a respeito do chute raro que aconteceu no último sábado, protagonizado pelo Nazim Sadikov na luta contra o Ismael Marreta. E eu quero muito dizer o quanto eu gosto desse chute, o quanto eu acho maravilhoso aquele chute que ele faz, né? Ele finge que vai dar uma espécie de ponteira e vira e dá na lateral da cabeça do lutador e acertou com maestria. Ele tentou fazer isso antes, conseguiu executar ali depois, venceu a luta muito por conta daquele golpe. E eu quero dizer o quão assim, na hora quando aconteceu aquele nocaute, aquele chute ali, da forma como foi, eu lembrei de outros caras que faziam aquele golpe e eu penso, cara, por que não usam mais esse chute no MMA? Ele é tão bem a técnica é tão bonita de se ver. E, cara, eu queria expressar isso. A oportunidade é essa. Lembrou aquele meme, o cara, o Leonardo DiCaprio, olhando pra televisão e apontando assim, "Tá ali!" Eu me senti o Leonardo DiCaprio ali naquele meme ali. É esse chute que eu quero ver mais no MMA. Muito bem, que seu pedido seja atendido, Meloto. Assim desejamos. Meu espinho vai ser rapidinho. Eu sou patrulha de narração e comentário do UFC Fight Pass mesmo, né? Quando não é alguém no corner, como foi meu último espinho do Caio Borralho, é um comentarista. Aí o Roman Laurito, que estava presente nessa última, me manda o seguinte, em dado momento, abre aspas. Ele foi comentar a luta do evento que tá para acontecer, Poatan versus Ankalaev, né? Que todo mundo tá muito ansioso. Inclusive tá se falando muito do Poatan, que supostamente não tá dando o valor que deveria estar dando, isso virou polêmica aí. Aí o Roman Laurito me manda o seguinte, o Ankalaev conseguiu cavar essa luta. Fecha aspas. Ficou falando um monte de coisa e tudo, conseguiu cavar a luta. Tinha outras lutas mais interessantes para o Poatan. Mas o Ankalaev conseguiu cavar essa luta. Eu fico pensando em que mundo que o Roman Laurito vive. Né? Essa luta era para ter acontecido ao Roman Laurito muito antes. Não é que ele conseguiu cavar essa luta foi tirada dele. Colocaram Khalil Humphrey antes. Ele venceu aquela luta contra o Ian Blachowicz e deram empate. Então, assim, de verdade, eu acho engraçado, porque aí você vai no principal canal, que é o UFC Fight Pass, que conversa com milhões, e tem um comentarista que deseduca dizendo isso, esse é o meu espinho. Vai lá, João Menegali Bar, bem-vindo, Barbie. Primeiro, né, dê seu oi para todo mundo aí e já desespinhe, por favor. Muito obrigado, Rampazzo, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. E primeiro eu queria falar aqui, esse espinho, Rampazzo, é muito bom,
A gente precisa ter uma mídia muito decente. A gente precisa ter uma mídia educadora. Não pode ter uma galera que tá dando desinformação pro público. E olha aqui, eu não tô nem falando, quem foi que correu da luta entre Ankalaev e Poatan? Ninguém liga. Mas a questão é que você querer argumentar que a luta contra o Ankalaev não era uma luta interessante pro Poatan, a única luta que ele poderia fazer dentro da categoria dos meio pesados hoje, você tá mentindo pro seu público, a troco de nada. Enfim, voltando aqui. A pergunta que veio na minha cabeça, assim, na hora, foi assim, que ele falou, tinham outras lutas mais interessantes pro Poatan. Eu gritei na TV. Quais? Quais, cara pálida? A única luta, cara, teriam lutas interessantes pro Poatan, que seria John Jones e Tom Aspinall, e as duas eu não acho que ele ia pegar. Tipo, é isso. Mas vai lá, Barbie, teu espinho. Se acontecesse, tudo bem, mas obviamente não iria. Mas enfim, já vamos começar tirando os óculos aqui, porque eu gostaria de olhar no fundo dos olhos de todo o meu público, porque o meu espinho vai falar a respeito da luta do Youssef Zalal. E eu vou dizer aqui pra você, senhoras e senhores, eu também fiquei decepcionado, sim. Eu achei que foi uma luta bem aquém do esperado, principalmente aquele terceiro round que o Zalal correu pelo octógono, recusando a enfrentar o Kattar numa curta distância. Mas só que tem uma revolta contra ele que tá acontecendo que eu não tô entendendo. Porque, para ser bem honesto com você, senhoras e senhores, me surpreende que a gente não veja isso acontecendo mais. Porque, para mim, a gente, tipo assim, você pega todas as decisões que aconteceram no ano hoje, até mesmo na semana passada, a maior parte das decisões foi muito clara, com um lutador ganhando a vasta maioria dos rounds. Você pega, por exemplo, o caso do Jake Matthews, da Jaqueline Cavalcante, da Wade Zhang, do Dricus du Plessis, e essa galera no quinto round partindo pra cima, querendo arrancar o sangue do outro. Eu vou dizer que eu acho isso estranho, de um ponto de vista competitivo. Eu assisti muito Muay Thai clássico, e o último round o cara que tá ganhando entrega. Porque é isso, a ideia é tipo assim, eu já ganhei, eu não quero me machucar, eu não tenho por que lutar mais, sabe? E eu entendo, pelo ponto de vista do entretenimento, que isso não é uma coisa satisfatória. E o Zalal muito provavelmente vai pagar por isso. Porque ele teve lá a chance de fazer uma luta ser interessante e ele preferiu marcar os 3 pontinhos. Eu entendo, mas eu acho que vocês têm que segurar a onda nessas críticas, porque no final das contas ele é um lutador, um profissional, um atleta, e ele tem que ir para casa com os 3 pontinhos. Eu vi muita gente comparar ele com o Mário Bautista contra o Aldo, mas o problema da luta do Mário Bautista contra o Aldo foi que o resultado foi muito contestável e o critério de pontuação do Bautista foi uma coisa que não existe realmente dentro do critério de pontuação dos jurados. Ou pelo menos não deveria existir. No caso do Zalal, ele tirou o Kattar pra nada por 2 rounds. Aí você tem que começar a culpar o outro cara, né? Porque se o outro cara teve 15 minutos pra ganhar a luta, chega no final e fala, pô, você não me deixou lutar. Isso pra mim é um elogio. Você falar pro seu adversário, você não me deixou lutar e ganhou a luta, isso é um elogio. Existe uma questão aqui, que quando a galera reclama de um lutador que tá correndo, você dá a entender que correr te dá a vantagem. Correr é tipo uma trapaça para você vencer uma luta, mas é pelo contrário, quem corre está indo mal nos pontos. Se os caras empatarem em termos de golpes atingidos e tiver um cara correndo, esse cara correndo vai perder a luta. Então você está correndo e ainda assim está dando uma surra no seu adversário, isso é mais difícil e isso deveria ser valorizado. Eu não estou falando isso para passar pano para o Zalal, ele vai pagar pelo que ele fez em termos de entretenimento, mas vocês têm que maneirar nessas críticas, porque ele tirou o Kattar para nada por 2 rounds e simplesmente resolveu, vou mais arriscar não, esse cara não tá entregando nada, é isso. Devidamente desespinhado, capitão, e vamos falar do que você quer ouvir, seu cavalheiro, seu brutamonte, sua desdonzelada, que é Cejudo versus Yadong. E a gente começa já com perguntas capciosas. Olha o malvado sorrindo aí, tava com saudade dele. E eu chamo você, Meloto, para jogo com a seguinte perguntinha safada para você. Você veio do futuro, pegou a máquina lá, o carro do Marty McFly, veio do futuro e vai nos contar. Jean Silva, tá hypado, todo mundo ama esse cara. Confiança lá no teto. Você veio do futuro. Em que momento da carreira o super confiante Jean Silva perdeu sua primeira luta no UFC, Meloto? Olha, pergunta, né? Mas tudo bem. Eu acho que
vai ser pra um cara do topo da categoria e não vai ser tão cedo. Vai demorar um pouquinho, porque o UFC ainda vai cozinhar ele um pouco, já deu um indício agora, né? Pra mim, ele tá dando um passo pra trás nessa próxima luta que ele vai fazer. Então, na medida que tem o Diego Lopes ali também, que pode se tornar campeão, aí vão frear ele ainda mais. Então, como eu disse, vai demorar um pouco mais. Eu acho que ele vence ali todo o pessoal que tá fora do ranking. Até mesmo o top 15 ali, a coisa começa a encrespar, acredito, no top 10, que daí tem Leroy Murphy, Aljamain Sterling, daí são caras que podem fazer um jogo ali que podem abafar ele, anular o ponto forte dele, que é o striking, apesar que ele tem uma defesa de queda muito boa até o momento, né, 80% aí pelo menos de taxa de sucesso, né, precisão nas defesas. Então assim, se eu fosse colocar um nome que ele vai perder, vai ser para um cara ali do top 5, e o nome dele se chama Movsar Evloev, porque é o cara que pode anular o ponto forte dele, que é o striking, e tem esse jogo aí mais com mais capacidade mesmo. É difícil de ganhar desse cara. O Aljamain Sterling, por exemplo, eu já vi ser nocauteado, eu já vi perder lutas, o Evloev tem vencido aí todo mundo. Então, eu acho que é por aí. Vai ser um cara como o Movsar Evloev que ele vai perder, infelizmente, né? É isso aí. Uma pergunta. E se o Evloev virar campeão antes de enfrentar o Jean Silva, porque o Topuria pode subir, pode abandonar o cinturão, sei lá. O Evloev vira campeão. O Jean Silva chega para disputar o cinturão invicto no UFC ou perde para alguém antes? Chega a disputar o cinturão invicto, porque o UFC gosta do estilo dele, deu pra ver que gosta, e vai facilitar. Se o Movsar Evloev for campeão, eu acredito que daí vão acelerar ele, porque o Diego Lopes daí não vai estar ali pra ser o brazuca ali do povo ali, né? Aí vai ser o Jean Silva que o UFC vai botar pra disputar o cinturão. Entendi. Então, Nossa, nesse assunto, eu queria dizer, o Jean Silva tá pegando uma luta terrível. Tipo assim, é um casamento que não dá nada pra ir. Em teoria, uma luta tranquila em casamento estilístico, mas ele não sobe meia posição na luta. entendi. Meloto falou que só Evloev ganharia do Jean Silva, hein? O resto ele passaria o carro. Muito bem, muito bem. Tá hypando o moleque. Vamos descobrir, né, Meloto? É um palpite, ué. Palpite é palpite. E, Barbie, a sua pergunta capiciosa, ela é bem direta e simples. Inclusive, são duas. A primeira é... Sim ou não? Anthony Hernandes vence Brendan Allen agora? Sábado? Sim! Sim. Ei, a segunda pergunta. Aonde esse rapaz vai parar, capitão? Ó, eu sinceramente eu acho que o Anthony Hernandes chega na disputa de cinturão, talvez se torne campeão, depende aqui do caminho, porque pra mim o ponto fraco que o Hernandes tem é numa capacidade de explosão. Ele às vezes é pego frio, ele é pego meio desprevenido, acaba tomando um nocaute aí pra um lutador que talvez não tivesse a profundidade técnica para vencer essa luta na extensão, mas ele tá apresentando um jogo extremamente chato, extremamente conciso de utilizar o volume que ele traz, o cargo que é muito acima do normal para essa categoria, trabalhando quedas com golpes, golpes com quedas, e honestamente falando, cara, é um jogo que para esse tipo de categoria, para a categoria dos médios para cima, você vê pouquíssima gente conseguindo fazer esse jogo e menos gente ainda conseguindo lidar. E cara, eu tava olhando o top 10 da categoria dos médios e eu vou dizer assim, deve ter uns 3 caras, no máximo, que eu apostaria contra o Hernandes, assim. E até mesmo esses 3 caras, é muito aquela coisa de eles teriam que não ser quedados em momento algum, teriam que aproveitar da sua vantagem atlética nesses primeiros momentos, não deixar a luta chegar nos rounds finais, porque o Hernandes é um cara muito complicado de se lidar na luta na longa distância. Eu acho que ele vai eventualmente chegar numa disputa de cinturão, talvez se tornar campeão, inclusive. Maravilha, Barbie. Muito bem respondido. E, cara, tendo a concordar com você, eu também tô relativamente impressionado com o Hernandes, tal qual o senhor. E estamos alinhado que eu acho que passa pelo Brendan Allen. E chegamos a Rampazo Reage. Rampazo reage. Bom, começando por um comentário
que eu não sei se é Alaide, Rodrigues de Oliveira. Depois traz seu nome bonitinho aqui pra gente saber, mas eu achei o comentário muito legal. Vou deixar o Meloto reagir a este comentário, porque tem a ver com o baú dele. Olha que legal, Meloto, que o Alaide ou Alaide falou. Esse nocaute que o Fredson tomou pro Pablo Garza foi uma das joelhadas voadoras mais bonitas da história do evento. Você vê que tem gente, tem audiência raiz aqui, hein, Capitão Meloto? Vai lá, Meloto. Exatamente, cara. Bom, muito, muito bem lembrado mesmo. Esse nocaute aí foi o primeiro confronto de pesos penas na história do UFC. Pablo Garza e Fredson Paixão. Foi uma diferença de altura gigante ali também, chamou muita atenção na encarada, na pesagem ali também. E foi uma joelhada voadora brutal, protagonizada pelo Pablo Garza. Ótima lembrança do nosso amigo. E o segundo comentário que eu trouxe aqui é do nosso amigo Darcy, mas eu curti muito o comentário dele, repercutindo ainda, né? Tá no último vídeo, mas repercutindo o UFC 312. Eu vou ler aqui porque eu achei legal. Abre aspas. A questão da Tatiana Soares era saber se ela era tão boa em um fundamento o suficiente para controlar a chinesa por 3 rounds. E a única luta que ela morreu no gás foi devido ao joelho. Além disso, falando da Zhang, né? Além disso, a Rose venceu a Zhang agora com quedas e ela sempre foi quedável. Então, teria a chinesa melhorado para aguentar a Tatiana? Ela provou que sim, mas eu tinha essa dúvida. Uma análise interessante, curta e grossa aqui do Darcy, sobre as dúvidas que pairavam em cima dessa luta, que estava muito equilibrada. A Tatiana até virou depois, nos últimos dias, nas fases de aposta. E acho que ele resumiu bem aqui que realmente a Zhang provou que teve uma evolução mesmo e que era comida demais pra Tatiana. E é um tapa na cara devolvido pro capitão aí, ó. Pois é, o negócio é que isso aqui é uma resposta, eu imagino, ao tapa na cara que eu dei. E eu agradeço, porque foi isso. Eu agradeço sinceramente que vocês estejam falando que pelo menos essa foi a sua linha de raciocínio para essa aposta. Porque para mim, tipo, o negócio aqui lendo isso, não é nem falando que essas coisas que você falou são inválidas. Não são super válidas. Mas são muitas suposições. Tipo, a Tatiana, quando a gente tá falando da luta que ela morreu no gás devido ao joelho, eu acho que a lesão que ela teve na luta contra a Nina foi no pescoço, se eu não me engano. Mas eu posso estar muito enganado aqui. Mas isso aí ainda foram 3 rounds, sabe? E isso foi 6 anos atrás. É por isso que eu tô falando. Quando tem tantos incógnitos assim, tantas coisas que a gente não tem certeza quão bem que ela pode fazer, é isso que tava me assustando. Quanto a gente tava botando fé que esse monte de coisa que a gente não sabia seria bom. Ó, eu não sei se ela é boa, ela vai ser. Eu não sei se ela tem bom gás, vai ter. Sabe, esse tipo de coisa que tava me pegando muito. E vamos falar de Cerrudo versus Yadong, né? O evento desse sábado, então. Meloto, conta pra gente aí que horas começa o card preliminar. E esse eventinho vai tarde da noite, já aviso. E qual a primeira luta do evento, por favor, Melo? Card preliminar previsto para começar às 20 horas, no horário de Brasília. E a primeira luta entre o Modesta Buscalcas contra o Rafael Cerqueira. Brasileiro aí tentando se recuperar, né, da derrota que ele teve no UFC. Eu não sei você, mas não me chama muita atenção esse Brazuca aqui não, viu? Tá... eu tô bem descrente aí quanto ao sucesso dele no UFC, embora seja um cara bem nocauteador, né? Todas as vitórias dele, só tem 11 vitórias dele, 8 foram por nocaute, então é um cara nocauteador, mas não sei, cara, mostrou muita vulnerabilidade na estreia dele, então meu palpite aqui seria no Modestas, que é um cara mais com mais qualidade, até agora mostrou. Uhum. E na sequência, Melo? Depois, a gente tem o Nursulto Ruziboev contra o Eric McCônico. O Ruziboev, uma promessa ainda, dá pra dizer, né? Ele teve uma derrota aí recentemente, mas ainda assim carrega um certo hype em cima dele. Um cara bem completo, né? E o Eric, eu confesso que eu não sei muitas informações sobre ele. Vai estrear no UFC agora. Se o Barbie tiver alguma coisa a dizer aí, eu agradeço. Bom, então, o Eric McCônico tá vindo aí, tipo, pegando a luta de última hora, se eu não me engano, teve uma luta cancelada pra pegar essa contra a do Ruziboev,
Ele venceu o Mac Pitolo, ex-UFC, em 2023, tá numa sequência de vitórias, mas, tipo assim, eu realmente acho que é um lutador mais de evento regional, até que se diga o contrário, sabe? Até o momento ele não tinha chamado muita atenção do evento, é mais uma questão de oportunidade aqui, vamos ver se ele consegue valorizar o passe. E na sequência, Melo, qual a próxima luta? Depois a gente vai ter o Nikolai Veretetchkinov contra o Austin Vanderford. O Vanderford tá estreando no UFC, também foi chamado de última hora. Pra quem não sabe, ele é o marido da Paige VanZant. E o Nikolai, assim, eu confio mais no Nikolai. O Vanderford no Bellator teve altos e baixos. E o Nikolai aí, a princípio, tem um pouco mais de potencial. Eu acredito mais na vitória dele. E na sequência, Barbie, a gente tem o Rick Simon contra o Javid Bachará, que é irmã do Farid, irmão do Farid Bachará, né? E bom lutador também tá favorito nos casos de aposta, concorda que o Bachará leva? Eu acho que o Javid é corretamente favorito, sim, Rampa. Eu acho que ele é um lutador mais habilidoso. O Rick Simon já aparenta estar em final de carreira, em certo sentido. A última luta que ele fez, perdeu pro Lock Dog. Antes disso, tinha perdido pro Mário Bautista. E, tipo assim, foram lutas que, se ele tivesse no auge das suas habilidades, porque ele era um cara com muita força física, um cara com muito cardio, e ele demonstrou que ele demonstrou que ele não estava bem nessas áreas, nessas últimas 2 lutas. E perder o diferencial nessa categoria, cara, é perder muito. O Bacharach perdeu a última luta também contra o Zahabi. Eu acho que ele é um lutador com vários problemas, mas eu acho que ele é corretamente favorito para essa luta. Eu espero que ele esteja treinando bem corretamente, porque ele estava numa dessas de tipo assim: "Ah, foi garfo, eu ainda sou invicto", e normalmente essa galera começa a perder o foco quando isso acontece, mas eu acho que ele é justamente favorito, sim. Muito bom. E na sequência a gente tem o maior favorito da noite. Queria, Beloto, tem um exagero aí nesse favoritismo do Mansur Abdulmalik contra o Nick Klein? Pagando 7-1? Cara, provavelmente tem sim. Eu acredito que tem sim, porque o adversário, né, o Nick Klein, ainda é uma incógnita. Então o povo aí tá se baseando mais numa coisa assim desconhecida. Tá se baseando muito no que o Malik apresenta, mas tá desconhecendo um pouco do Klein, cara. Porque o Klein tá estreando no UFC agora e eu não diria que ele é tão zebra assim. Não mostrou isso pelo cartel dele. A impressão que eu tenho nessa luta é que é tipo assim, ela muito provavelmente o resultado dela vai ser um nocaute brutal a favor do Mansur no primeiro round. Mas se isso não acontecer, o bicho pode pegar, porque ele é um cara extremamente Mas explosivo, muito pesado. A gente não sabe como é que é o tanque de gás aí. É verdade, Exatamente. Como é que você vai botar um favorito tão grande num cara que nunca foi pro terceiro round? é verdade. E na próxima luta a gente tem o André Fili contra o contra o Melquizael, perdão. O Melk, Costa. E aí, o Barbie? Pô, Melk é meu amigo pessoal, vocês podem me passar a luta dele para fazer análise, não. Mas essa aqui é uma luta que eu acho muito interessante, cara. São 2 caras altos, longos, chutadores, que têm um boxe decente, mas se valem mais desse kickboxing, que gostam de uma luta com mais atrito. O Fili já aparenta estar numa certa decadência. Eu acho que se ele tivesse no auge, eu tenho a impressão que a parte física dele talvez pesasse um pouco pro Melk, porque ele sempre foi um cara muito forte e também se valia do wrestling quando a luta não estava rolando direito em termos de trocação. Recentemente, ele já aparenta ter perdido muito da parte física dele, não tá batendo mais tão forte, não tá conseguindo mais se manter esse atrito que ele gostava muito. Eu acho que o Melk, nessa altura do campeonato, tem mais coisa para render, tá em plena evolução. Eu acho que ele, inclusive, vai bater o Fili no próprio jogo do Fili. Muito bom. E não tem pachecada aqui, hein? O Barbie, não é porque é amiguinho que ele tá dizendo que o Melk vai. Aliás, Meloto, você concorda que o Melk leva essa ou não? Eu acho que não. Eu acho que o André Fili vai ganhar. É mais experiente, tem mais poder de nocaute. O Melk aí andou levando uma surra aí contra o Steve Garcia, que é um cara duro, eu sei, mas não sei, cara, eu confio um pouco mais no André Fili nesse momento.
Então, lá pro palpitão no canal Contragolpe, vai ficar comigo o voto de Minerva, hein? E eu estou em cima do muro nesse momento. Vou pensar e vamos descobrir no vídeo se eu pendi para um lado ou para o outro. Estou em dúvida, porque eu concordo com ambos os argumentos, do Meloto e do Barbie. E fechando o card preliminar, Meloto, temos uma luta interessante, né? Conta pra gente. É o Ion Cutelaba contra o Ibo Aslan. Porradaria. Exato, o Cutelaba tá mais tempo no UFC, que a galera já conhece um pouco mais, né? Cara porradeiro, kamikaze. Tem virado, às vezes, algumas lutas ele vai um pouco mais pro grappling. Mas aqui eu acho que vai ser uma trocação franca mesmo. O Ibo Aslan procura isso. Tenta encerrar as lutas por nocaute mesmo. Tem alguns nocautes no UFC, pelo menos um. E vai ser isso, cara, vai ser isso. E eu confio mais no poder de nocaute dele mesmo. O Cutelaba se expõe muito. E aí tá um erro que ele vai cometer nessa luta, eu acredito. E antes da gente ir pro card principal, eu tenho um pedido para fazer para você. Compartilhe este vídeo, né? Dá uma serrudada aí, né? Triple C. Curte, comenta e compartilha, né? Serruda o nosso vídeo. Você já curtiu, já comentou, agora compartilhe, manda esse vídeo para alguém. É importante, alguém que não segue a gente, vai começar a seguir. É que a pessoa é louca e gosta da gente, né? Tem louco para tudo. Então, manda esse vídeo para alguém, por favor, compartilhe o vídeo. E Meloto, queremos saber do card principal, que horas ele começa? O card principal começa às 23 horas. Primeira luta é o Alonso Minifield contra o Julius Walker. O Alonso, grande poder de nocaute, top 15 dos meio pesados, né? Tá enfrentando um estreante que eu vi alguns vídeos dele. Ele é um falso striker, dá pra dizer assim, porque ele até troca um pouquinho, mas até quando ele tá bem na trocação, ele busca levar a luta pro chão e pode ser a única forma de ligar essa luta aqui, porque o Alonso tem muito poder de nocaute. Eu acho que ele vai acabar sendo nocauteado aqui. Eu vi o Julius balançando aí no cenário regional, aí levou um knockdown, ali já não é grande coisa em pé. Ô Barbie, o Julius Walker, que é primo do Johnny Walker e pai do Walter Walker, vai fazer frente pro Alonso Minifield ou não? Ó, a gente tá falando aqui de desinformação da mídia especializada, eu só queria dizer que o rapaz está absolutamente correto na posição que o Julius Walker tem na família Walker. Mas, cara, eu acho o Julius Walker um lutador bem decente. Do nível que, tipo assim, ele possivelmente chegaria no UFC por outros meios. Ele tá sendo contratado aqui para pegar essa luta de última hora. Eu acredito que ele pode fazer ela razoavelmente competitiva, mas eu acho que o Alonso é outro nível de atleta. Tipo assim, para mim, o Julius Walker ganhar essa luta vai depender de uma decadência física inesperada por parte do Alonso. Ele também tá vindo de 2 derrotas por nocaute, então existe essa possibilidade, mas o Alonso é favorito. E Barbie, deixa o microfone aberto aí, porque na sequência tem o Jean Silva contra o meu Sikh Bagdasarian. O Meloto já declarou todo o amor dele ao Jean Silva, só perde pro Evloev. Cara, e aí? Favas contadas, mais um verdinho no cartel, dinheiro fácil pro Jean nessa luta? Cara, eu acho que, tipo assim, como eu comentei mais cedo, em termos de casamento estilístico, é uma luta muito interessante, é uma luta bacana pro Jean, que ele tá lutando contra um cara que é Muay Thai purinho, sabe? Ele é canhoto e ele valoriza muito essas questões do Muay Thai de bater sempre com muita pressão, esse ataque triplo que a gente sempre fala dos canhotos, de chutar médio, chutar alto e usar o direto de esquerda, que são golpes que partem mais ou menos do mesmo movimento. Então, você pode fintar um para dar o outro. E o Bagdasarian é o melhor exemplo que a gente tem no UFC disso hoje. Não no sentido que ele faz isso melhor do que qualquer um, mas no sentido que ele praticamente só faz isso. Inclusive, uma coisa que é engraçada a respeito dele é que a mão direita, cara, ele praticamente nunca fecha aquela porcaria, ele só dá tapa no adversário. Então, tipo assim, eu acho que o Jean bate mais pesado, eu acho ele um cara mais técnico, mais completo, melhor estrategista, acho que ele tem mais gás, e mais forte fisicamente, pode utilizar de outras armas, pode clinchar, pode utilizar de quedas. Eu acho que mesmo em pé, o senso de distância dele, a habilidade dele de contragolpes, principalmente entrando com gancho de esquerda com a ofensiva do adversário, isso que vai fazer a diferença para o Jean. Ele tem mais armas, mas eu acho que mesmo lutando onde o adversário é bom, ele vai ser melhor. E de Jean,
para Jean, de brazuca para brazuca. Na próxima luta temos outro Jean, o Matsumoto, também favorito. Aliás, Meloto, cara, você concorda com esse favoritismo do Matsumoto contra o Rob Fonte? Não, não concordo. Eu acho que é exagerado. A galera tá indo muito pelo hype, pelo cartel do Jean. É um cara bom? Sim. É um cara talentoso, com certeza. Pode ser campeão no futuro? Claro. Mas eu não sei se ele tá pronto pra isso, pra vencer já o número 9 da categoria. O Rob Fonte, há pouco tempo atrás, estava aí no top 5. E assim, eu sei que o Jean tem um antijogo, de repente, pra anular o Rob. Mas ele nunca praticou, ele nunca colocou ele nunca executou esse jogo dele contra um cara do nível do Rob Font. E o Rob tem algumas lutas aí que ele conseguiu manter em pé, inclusive quedou alguns oponentes. Então, assim, também não é essa mosca morta no chão, tá? Então, por isso eu acho que o Font é o favorito aqui. O Jean em pé, ele, ele só tem 3 nocautes na carreira e foram justamente nas 4 primeiras lutas. 4 primeiras lutas. Depois disso, ele não teve mais nocaute. Então, em pé, eu confio muito mais no Font também. Então é isso. Eu acho que o Fonte ganha essa luta aí. O favoritismo do Jean, ele é exagerado. O Barbie, seco pra você, Rob Fonte e Jean Matsumoto, quem leva? Ó, eu tô querendo ir de Jean Matsumoto, mas eu acho que o que o Meloto falou é muito certo nesse sentido. Tipo, o Jean tá dando um salto em termos de nível de oposição. E o Rob Font tá vindo de uma performance assim. A gente viu o Cannonier ressuscitando agora contra o Robocop. O Rob Font teve a mesma coisa contra o Kyler Phillips, que era um cara que todo mundo tava na expectativa para ser garantido dentro do top 10, e o Rob Font deu uma surra nele, sabe? Essa luta não é favas contadas, não. Eu acho que é uma luta bem dura pro Jean. Eu confio nele, mas é uma luta bem dura. Seco pra você, quem vence a luta? Eu vou de Jean Matsumoto. Aqui eu já vou dissipar meu voto de Minerva num palpitão e eu fico com o Meloto. Eu vou de Rob Fonte. Acho comida demais pra engolir. E chegamos no Common Event. Aí é o contrário, né? O Barbie já declarou todo o amor dele pelo Anthony Hernandes. E Brendan Allen, que não dá pra dizer que veio numa má fase, ele só perdeu a última luta. Mas tá entrando como zebra aqui, né, Melo? Eu também concordo. Eu acho que o Anthony Hernandes, ele. É difícil apostar contra esse cara, velho. Ele tá ganhando as lutas, até mesmo quando ele não é tão superior. Ele ganha no tanque de gás, no volume, vai cozinhando a luta e começa a crescer. E o Brendan Allen contra o Imavov ali já mostrou também que é vulnerável. Então, cara, é difícil apostar nele. Então, fico com o Hernandes também, concordo com o Barbie. É, até vou ter que pensar mais aí em quem que vai parar esse Hernandes aí, porque o cara tá voando, voando. E só pra justificar meu voto no Rob Fonte contra o Jean, lutador muito encardido, Rob Fonte, muito regular. A gente sabe o que ele entrega, a nota de corte é alta. Eu vi as últimas lutas do Jean Matsumoto, não me convenceu. Né? Ele virou lutas. Ele não acho que passe. Se passar, eu vou embarcar no hype do brasileiro. Aí eu embarco. Se passar é pelo outro. Eu acho que tudo que você falou aí é certo, cara. Eu vou dizer que eu tô indo de Jean Matsumoto na esperança que ele entregue mais nessa luta do que ele entregou nas outras, porque vai ser um cara que não vai estar tão disposto a botar ele pra baixo. Mas eu acho que tudo que você falou tá certo. Contar com algo que você nunca viu, que você deseja ver, eu entendo o teu coração falando mais alto, mas. Bom, Barbie, chegamos em. Antes disso, só antes de entrar na luta principal, só uma coisa que vale a pena comentar, é que essa luta entre Brendan Allen e Anthony Hernandes é uma revanche. Eles já lutaram fora do UFC, inclusive uma luta de 5 rounds. E, cara, o Hernandes limpou o chão com a cara do Allen. Sabe, a luta foi competitiva em pé, inclusive o Allen acho que deu até um knockdown no Hernandes nos primeiros momentos, mas no geral não conseguiu parar as quedas, foi revertido várias vezes. Então o favoritismo dele aí é bem explícito. Bem lembrado, tem esse fator emocional aí também, né? Já perdi pra esse cara. E Henry Cejudo e Song Yadong. Pô, que lutinha interessante, hein, nesse evento principal aí. Eu tô animado pra essa luta. Eu gosto do Cejudo. Essa que é a verdade. E gosto do Yadong também. Dois lutadores que eu gosto. Vou falar primeiro do Cejudo. Quais são as armas que este Henry Cejudo, de 30 e lá vai biscoito anos,
vai entregar neste sábado? Cara, você pegar um peso galo de 38 anos, que teve o nível de atividade que o Cerrudo teve nos últimos anos, é meio complicado. Porque, assim, o Cerrudo é um dos melhores lutadores que a gente já teve nas categorias mais baixas. Um wrestler prodigioso, um cara com muito poder de nocaute, queixo duríssimo, mãos muito rápidas também, bom senso estratégico, um cara que, tipo assim, que quando ele foi treinar com o Eric Alvar, assim, e deu pra ver como que o jogo dele ficou muito mais coeso, sabe? A trocação dele melhorou, o chão dele melhorou, ele começou a usar tudo de uma forma muito mais fluida. E chegou na disputa de cinturão, virou campeão peso mosca, subiu de categoria, virou campeão peso galo, numa performance histórica contra o Marlon Moraes. E, tipo assim, pra mim, ele cometeu um dos maiores erros que eu já vi dentro do MMA, que foi que ele se aposentou achando que o UFC ia ligar pra ele, implorando pra ele voltar e oferecendo mais dinheiro. O UFC, nem aí. Cerrudo perdeu possivelmente os melhores anos da carreira dele nessa aposentadoria que ele inventou porque ele achou que ele era maior do que era. E isso aqui eu não tô falando do nível de qualidade dele como lutador, o que eu tô falando é que pro UFC ele não tinha uma relevância muito grande. E ele voltou, e cara, eu não acho que as derrotas disseram muita coisa ruim a respeito dele, não. Ele lutou com alguns dos melhores pesos galos que a gente já viu no planeta, e ele conseguiu arrancar round dos dois, sabe? Mostrou um cardio bacana contra ambos, contra o Merab, tipo, aquela coisa, o cara acaba sendo consumido, mas ele venceu o quinto round claramente contra o Sterling, a trocação dele ainda tá lá. Uma coisa que eu acho, honestamente, é que ele é pequeno para essa categoria, mas agora não é mais a hora de ele começar a pensar em voltar para a categoria dos moscas. Só que você vê ele lutando contra o Sterling, você vê essa diferença física que existiu entre os dois. Então, tipo assim, ele é um cara muito duro, uma resistência física boa, um wrestler incrível, medalhista olímpico, tipo, e que se adaptou muito bem dentro do MMA, mas ele tá enfrentando caras muito mais fortes do que ele dentro dessa categoria. 38 anos de idade, já vai perdendo os reflexos um pouco, e com esse nível de atividade fica meio complicado. Uma coisa que eu sempre gostei no Cerrudo foi essa base de karateca dele, que permite entrar e sair com velocidade, e infelizmente essa é uma coisa que ele também vai perdendo ao longo da carreira. Tipo assim, vai ficando mais velho, começa a não estar mais tão rápido. E ele tá enfrentando um cara, eu vou falar mais a respeito depois, mas que é atleta que é o adversário dele, hein? E o adversário dele é o Song Yadong. E conte pra gente, Barbie, quais armas que o Song Yadong vai trazer para conseguir neutralizar o wrestling do Henry Cerrudo, e o boxe do Cerrudo, que também melhorou muito, né? Sim, com certeza. Eu vou dizer aqui que o wrestling é um problema. Porque o Song Yadong é uma cria da Team Alpha Male, e uma coisa que você vai ver com frequência em lutadores dessa academia é que eles não têm a melhor defesa de quedas do planeta. O que eles têm é uma capacidade muito boa de criar scrambles, de empurrar o adversário, de conseguirem raspagens, de conseguir se levantar. Você vê isso em vários dos lutadores, caras como Joseph Benavides ou Vyacheslav Borched, que competiu recentemente. É exatamente isso, eles não defendem as quedas, mas eles se levantam bem. O que, na minha opinião, não é uma coisa muito boa. E o Song Yadong, cara, eu só queria que o Song Yadong saísse dessa academia, não porque eles são ruins, mas porque eu tenho a impressão que ele já foi até onde ele conseguia chegar com essa academia, em termos técnicos. E tipo assim, ele tem um gancho de esquerda muitíssimo bom, um belo direto de direita também. Ele tem um jab muito bacana quando ele se lembra de usar, o que não é uma coisa que acontece com muita frequência. Muito poder de nocaute para essa categoria. É um cara muito forte fisicamente, muito rápido. Ele teve uma sequência aí nas lutas recentes que ele mostrou toda essa capacidade dele. Tem bons chutes baixos também. Tem um bom wrestling quando ele resolve usar, o que não é sempre. E essa diferença atlética dele para a maior parte dos adversários fez com que ele vencesse lutas contra alguns melhores, não lutas, perdão, rounds contra alguns melhores lutadores da categoria. Ele venceu rounds contra o Cory Sanhagen, ele venceu o round contra o Pat Ian, e muito porque ele simplesmente batia mais rápido e mais forte que esses caras. Ele não tinha um plano bem estruturado ou algo do gênero. Era muito baseado nessa capacidade atlética que ele tem.
É por isso que eu tava falando que pra essa luta, eu acho que essa vai ser a diferença mais gritante. Você tá pegando um cara que tá no auge da capacidade atlética dele. A gente tem a impressão que a gente vê o Song Yadong desde sempre no UFC, e é fato que ele já tá lá há muito tempo, mas ele só tem 27 anos de idade, cara. Tem 11 anos de diferença entre esses dois caras e o Song Yadong entra a cada luta mais rápido e mais forte. Talvez ele não tenha tido uma melhora técnica tão grande quanto eu esperava quando eu vi ele lá com seus 24 anos, mas como atleta, eu acho que ele é um dos caras mais absurdos dentro da categoria dos galos. Um cara muito forte, um cara muito rápido, um cara que bate forte pra caramba também e que tem um tanque de gás muito bom. Ô Barbie, você meio que já antecipou o teu palpite, né? O ouvinte atento já ganhou. Mas confirma pra gente quem leva essa luta e aí, o caldo vai engrossar pro Cerrudo mesmo? Cara, eu acho engraçado você falar isso, porque, tipo assim, eu sei que muitas vezes eu deixo óbvio, mas esse aqui, pra mim, é um dos casos que a casa pode cair. Porque o meu palpite tá indo no Yadong, mas eu acho que a diferença técnica em termos de wrestling aqui pode ser uma parada muito chata pro Yadong lidar, sabe? Porque, como eu falei, ele é um cara que prefere se levantar do que defender quedas. E, cara, contra um wrestler do nível de Cerrudo, essa é uma péssima ideia, sabe? Ele vai tentar medir força e fazer isometria contra um cara que fez isso a vida inteira. Um cara que levou o round até em cima do Merab Dvalishvili e do Aljamain Sterling com base nesse wrestling. Mas, tipo assim, o motivo que eu tô apostando nele é simplesmente porque ele bate mais rápido e mais forte do que o Cerrudo nesse sentido. E o Cerrudo, sendo um cara pequeno para a categoria, vai ter que entrar nessa linha de fogo, vai acabar tomando vários golpes, sabe? E vai ter que ficar mais acuado. A minha expectativa para essa luta é que o Cerrudo sinta alguns golpes inicialmente e comece a ficar mais receoso a respeito de entrar em quedas. Eu não acho que ele tem, neste momento, a imposição física que ele tinha na luta contra o Marlon de simplesmente falar: vou morder meu protetor bucal, tomar os golpes que der para entrar na distância e conseguir fazer o meu jogo valer. Eu não acho que ele tem isso neste momento. Neste momento. Se fosse Cerrudo de 5 anos atrás, eu apostaria com muita facilidade nele, mas nessa altura do campeonato eu realmente acho que não dá. Eu acho que é uma luta mais parelha do que as casas de aposta indicam, sinceramente. Mas aqui é aquela coisa que o tempo é invicto. E infelizmente me parece que o tempo do Cerrudo, como um atleta do nível mais alto, cara, a gente tá falando da melhor categoria do mundo. O Cerrudo tá competindo com os melhores atletas do planeta. Ele tem 38 anos de idade. Não é uma categoria que poupa diminuição de reflexos. E eu acho que o Yadong, sendo um dos melhores, talvez o melhor atleta da categoria inteira, em termos de capacidade atlética mesmo, eu acho que ele é o cara perfeito para mostrar como que o Cerrudo perdeu o passo. Excelente, Barbie, excelente análise, como sempre. Temos aqui o maior analista de lutas do Brasil varonil e, do outro lado, a Wikipédia, o maior repórter de MMA deste país. É Três Tapinhas. Contratações Três Tapinhas. E vamos pro Conta Meloto, né? Estamos querendo ser Meloto. Acabei de falar, o maior repórter de MMA do Brasil. É nosso, é Três Tapinhas. O que você tem para fofocar, né? O que o Nelson Rubens do MMA vai contar pra gente sobre esse evento de agora, desse sábado? Bom, é um Fight Night, né? A gente não tem muitas informações a respeito desse evento, mas eu separei aqui declarações dos dois atletas pré-luta, né? Os dois principais atletas desse evento, o Yadong Song e o Henry Cerrudo. Bom, o Song, em declarações aí para o site Yahoo Sports, ele disse que pretende aposentar de vez o Cerrudo no próximo sábado. Ele acredita que o americano não vai querer trocar com ele nessa luta, vai querer levar para o chão, e é lá em pé que ele vai criar essa dificuldade pro americano e vai nocautear ele. É o que o Song disse antes da luta. Já o Cerrudo, ele não descarta nada na questão de se aposentar, mas ele disse que muita coisa tá em jogo nessa luta. Inclusive, se ele vencer, ele quer fazer mais uma luta antes de disputar o cinturão. Ele quer escolher um adversário ali que vai levar ele a um title shot. Ele ressaltou que ele tá na última corrida dele ao cinturão dos galos, mas ele não descarta depois voltar para os moscas. Ele disse que não terminou ainda de vez
essa questão aí do peso mosca, ele pode voltar para essa categoria. E a respeito do próximo desafiante ao cinturão dos galos, né, quem vai ser o próximo a desafiar o Merab Dvalishvili? O Cerrudo deu um pitaco. Ele acha que tem que ser o Corey Sandhagen, o próximo adversário do Merab. E ele aposta na vitória do Merab, embora ele gostaria que o Sandhagen disputasse esse cinturão. Vou fazer perguntinhas rápidas aqui. Mas rápidas, hein? Perguntas rápidas, respostas rápidas. Por favor. Cerrudo engrossou pro Merab mais do que o Umar? Não, tá doido. Assim, o Cerrudo ganhou um round e depois ele foi engolido. O Umar, mesmo que eu não concorde, existe um argumento para ele até ter ganhado 3 rounds. Ok. Cerrudo vence a Dong. Não vou dizer choca ao mundo, porque não é pra tanto, a luta é equilibrada. Mas enfim, é zebra. Vence a Dong. Vai no microfone e pede a cabeça do Pantoja. Fala que vai descer pro peso mosca e teria a disputa de cinturão na mão, né? Se ele faz isso. Com certeza, né? Garantido. E não seria má ideia, hein? Tá em aberto. O favorito para ser o próximo adversário do Pantoja é o Kai Kara France, mas eu acho que tem muito mais interesse do público numa luta entre Cerrudo e Pantoja. Eu já vi o Pantoja finalizando o Kai Kara France. Eu prefiro ver ele finalizando o Cerrudo agora. E Pantoja seria favoritíssimo contra o Cerrudo? Eu acho que sim, bicho. Você pede um cara de 38 anos pra fazer esse corte. Eu sei que eu tava falando aqui que o Cerrudo não é grande pra categoria dos galos, mas ele sempre teve dificuldade com esse corte. O corte pros moscas sempre foi ruim pra ele. Ele, inclusive, já não bateu o peso algumas vezes. E a última vez que ele tentou fazer isso, ele tinha o quê? 31, 32 anos. Só de cabeça são 12 quilos, né? A diferença não. Só de cabeça. Eu entendi. Ô, campo minado. Vamos porque tem mico pra ser pago ali. Campo minado. Bom, é o seguinte, a gente sabe que o Meloto tá devendo um mico. Eu já vou... Calma. Deixa eu seguir o roteirinho aqui. A gente já chega no mico do Meloto. Recapitulando um recap dos palpites do UFC passado. Então, Rampazzo, Joe, fui de Jaqueline Cavalcante vencendo Julia Ávila, check. O Meloto foi de José Delgado vencendo Conor Matthews, check. Nenhum Conor vence mais no UFC. Impressionante. E o Barbie foi de Youssef Zalal vencendo e correndo do Calvin Kattar, check. Gabaritamos. Ninguém paga mico. Contudo, Meloto está devendo um mico. E aí, o nosso bravíssimo Vicente Flá fez um comentário que não entrou no Rampazzo Reage, mas entra agora. Mico pro Meloto é mandar ele fazer um baú do Meloto simbólico sobre o WWE. O Meloto não tem isso pronto, mas eu gostei do mico. Não sei se é um mico exatamente, mas vai dar trabalho pro Meloto. Porque eu conheço ele, eu sei que ele não manja de WWE. Não é a praia dele. Ou seja, não é exatamente um mico, Vicente, mas você colocou o Meloto para trabalhar. Meloto, chegue, por favor, na próxima edição de Três Tapinhas, com um top 10 dos 10 maiores lutadores do WWE da história e por quê? Em que posição que vai estar o Brock Lesnar? Em que posição que vai estar o The Rock? Se é que eles vão entrar? Acho que sim, né? São conhecidos pelo menos, mas enfim, não quero me meter na sua lista. Faça a lista dos top 10 e justifique. Fechado, Mico, Melô? Fechado. Só queria dizer aqui, esse aqui tirando segredos do armário, mas não que eu seja um grande fã, eu entendo bastante de pro wrestling. Eu comecei a assistir o UFC porque eu assistia WWE e eu fiquei sabendo que o Brock Lesnar foi pro UFC. A história é essa. Então, Meloto, se você moscar nessa, eu vou saber. E eu não vou deixar passar, não. Se chegar uma lista vagabunda, o Barbie que manja de WWE gonga e fica pro próximo evento, hein? Esse canal era da Brock Squad, do Orkut, então. E vamos seguir aqui porque o campo minado
deste evento, Song Yadong versus Cerrudo versus Song Yadong, não falamos ainda. O Meloto, qual que é o teu palpite aí pra fazer um pontinho maroto aí nesse evento? O meu palpite é no Jean Silva, vencendo o Music Baldagzarian. Tá certo, anotado. Você, Barbie? Modestas Bukauskas vencendo o Rafael Cerqueira. Tá certo. Ó. Ok, você tá indo no favorito, mas eu. Sei não, hein? Pera, você tá falando comigo nesse caso? Tô falando com você, tô falando com você. Cara, o Rafael Cerqueira, assim, eu não quero ser malvado, não, mas a luta que ele perdeu na estreia dele do UFC, ele perdeu de uma das formas mais amadoras que eu já vi nos tempos recentes. Tá, o cara sempre. Que o Modesta Bukauskas também passa a confiança toda, né? Opa. Mano, o Modestas não é um cara exatamente bom, mas ele é um cara, tipo assim, ele fez seu nome no cenário regional, foi campeão do Cage Warrior, se eu não me engano. E tipo assim, ele mesmo sendo inconsistente dentro do UFC, ele mostrou que ele consegue competir nesse nível, sabe? Saiu do UFC, voltou porque ganhou um monte de lutas. O Rafael, bicho, o cara começou a socar ele não sabia o que fazer. Não, vamos descobrir. Primeira luta do evento, inclusive. Vamos descobrir às 8h15 da noite, a gente vai ter a resposta já. Agora, eu também não fico muito atrás, ô Barbie, porque o meu palpite é o Mansur Abdulmalik vencendo o Nick Klein. Eu tô indo no maior favorito, que tá pagando 7, 8 vezes. E aquilo que a gente já comentou aqui, e esse favoritismo abissal e desproporcional, é porque as pessoas não conhecem o Nick Klein. Ou seja, podemos ter surpresa aí. Eu acho que quem tá mais seguro nesse campo minado aí é o Meloto com o Jean Silva. Acho que teremos emoção aí pra mim e pra você, Barbie. Porque por mais que o teu racional, e o meu também, né? Mansur Abdulmalik é um favorito mesmo. Esteja bem fundamentado. E se o Rafael Cerqueira teve a pior noite na vida dele na última luta e não for aquele lutador, né? Coisas que a gente vai descobrir nesse sábado. E chegamos no baúzíssimo do Meloto. Meloto, conta pra gente o que a Arca Dourada traz nesta quinta-feira. Bom, o baú do Meloto dessa semana, galera, como a gente vai ter uma luta entre um americano e um chinês nesse evento Fight Night, uma luta principal, eu resolvi trazer aqui os maiores confrontos da história do UFC envolvendo esses dois países, Estados Unidos e China. Quem foram os principais atletas que fizeram esses confrontos e os resultados dessas lutas. E também, depois eu fiz ali um total ali pra gente ver quem tem mais vitórias, se é a China ou os Estados Unidos, nesses confrontos diretos, tá? Mas aqui tá o top 10, tá? Um top 10 em ordem cronológica, começando pelo confronto entre a Zhang Weili e a Jéssica Aguilar, onde a Weili finalizou a americana. Depois, a Zhang Weili novamente enfrentou a Tícia Torres. E aí, ganhou numa decisão do juiz, decisão unânime no evento em 2019, tá? Depois a gente teve a Yan Xiaonan enfrentando a Angela Hill, mais um confronto aí entre americana e chinesa, e a Angela Hill venceu esse duelo numa decisão unânime do juiz. Esse confronto ocorreu em 2019. Depois, um grande duelo em 2021 que a gente teve foi Rose Namajunas nocauteando a Zhang Weili no primeiro round. Uma lutaça aí que assim, não durou muito, né? Mas marcou muito, chamou muita atenção esse duelo. E o quinto confronto aqui, em 2021 ainda, Carla Esparza contra Yan Xiaonan. Confronto vencido pela Carla Esparza por nocaute, 2021. Ainda em 2021, a gente teve a Rose Namajunas com uma revanche com a Zhang Weili, decisão dividida a favor da Rose, valendo o cinturão dos pesos palhas. Essa foi uma lutaça. Esse evento marcou muito também, o UFC 268, e essa luta foi muito boa mesmo. Na sequência ali, eu coloquei Zhang Weili contra Carla Esparza. Aí foi a Zhang Weili que foi lá e tirou o cinturão da Carla em 2022 desse duelo. O oitavo confronto que eu separei foi Yadong Song contra Rick Simon.
Foi uma luta principal de um Fight Night, onde o Song Yadong nocauteou o Rick. Aí o nono duelo foi também envolvendo o Yadong Song, e ele venceu o Chris Gutierrez numa decisão unânime dos juízes. E o 10º duelo, que foi o último que eu separei, foi da Zhang Weili contra a Tatiana Suarez, onde a Zhang Weili ganhou na decisão dos juízes, né, valendo o cinturão peso palha dela. Goleada na China, hein? Exato. Tem uma menção honrosa que eu coloquei aqui do Jing Liang Li, onde ele perdeu para o Daniel Rodrigues, que é um outro confronto que também chamou a atenção, perdeu por uma decisão dividida dos juízes. Esses para mim foram os principais duelos, tá? Tá numa ordem cronológica. E aqui vai o número final de todos os confrontos, tá? Todos os confrontos. China, 35 vitórias. Estados Unidos, 30 vitórias. Esse é o retrospecto desses dois países. Eu peguei todo o histórico de todos os atletas chineses que lutaram no UFC, vi lá bem certinho o cartel de todos esses caras e peguei os confrontos contra americanos, e é isso aí mesmo. A China tem mais vitória do que os Estados Unidos no UFC em confrontos diretos. Com o cinturão em jogo, tá 2-2. Lutas entre chineses e americanos, com o cinturão em jogo, 2-2. E todo esse 2-2 são todas da Weili, né? Porque as duas lutas foram as que ela perdeu pra Rose, eu tenho que imaginar. E a que ela venceu foi Carol Parza, a Carla Esparza e a Tatiana. exato. Que balzaço, Meloto. Que balzaço. Gostamos de ouvir. E, ao que tudo indica, né, China como favorita nesse evento, então deve ir para 36 pontos se o Siu Yadong fizer valer o seu favoritismo. E vamos encerrar e empacotar esta edição de Três Tapinhas, onde a gente sempre se despede dando um tapa na fuça ou um afago nas costas. E começo com você, Barbie. Teu tapinha de despedida vai aonde e em quem? Meu tapa de despedida vai nas costas do Cananinha. Porque, cara, é muito raro a gente ver esse tipo de coisa acontecer. Tem até uma parte de mim que fica triste. Eu tava até falando isso num grupo que eu conversei, que eu não queria que o Cannonier vencesse essa luta e achasse que ainda dá conta, sabe? Claro que ele ainda dá conta. Ele é um atleta incrível, um lutador incrível. Mas é aquela coisa que quando você chega nessa idade com a decadência física, você tem que aceitar que você vai perder algumas lutas. E eu só queria que ele aposentasse sem ter que perder essas algumas lutas, sabe? Talvez de uma forma mais brutal. Mas o que ele fez foi incrível, cara. Porque depois daquele primeiro round eu pensei, bicho, esse cara não aguenta receber um tapa. Ele já era. Tá morto, tá condenado, voltou, dominou o segundo round, estava perdendo o terceiro round, achou aquela cotovelada lindíssima e nocauteou no quarto. O que ele fez foi impressionante, ele virou o relógio mesmo. Parecia um menino, parecia que as idades ali estavam completamente invertidas, inclusive, tapa nas costas dele, porque isso não é fácil de se fazer, galera. O meu tapinha de despedida vai na cara do Calvin Kattar por causa do terceiro round dele. Foi Rampazzo. Foi o round que ele ganhou. Explico. Meu amigo, você vem de 3 derrotas seguidas no UFC. Tá numa má fase, 3 derrotas seguidas. Se você é capaz de fazer um terceiro round com vontade de lutar, com vontade de vencer, vencendo o terceiro round, por que você não lutou daquele jeito antes? Por que você esperou? Por que você buscou uma derrota por pontos? Porque assim, quando eu tava na metade do segundo round, eu pensei, será que esse cara não sabe que ele vai perder por pontos? Ele vai perder, ele não vai ser nocauteado, ele não vai ser finalizado, ele vai perder por pontos. Vai para um bang-bang, vai para um tudo ou nada. De fato, o Zalal fazendo uma luta muito estratégica, eu concordo com o Barbie, com o que ele falou no espinho na garganta dele. Tirar o chapéu pro Zalal, foi pragmático, foi lutador, faz parte do jogo, lutou direitinho. Quem falhou ali foi o Kattar. Vai pra cima, cara. Se você conseguia fazer aquele terceiro round, por que você não trouxe aquele caos para o primeiro e para o segundo? Daí meu tapa na sua cara, junto com a quarta derrota seguida. Parabéns. Vai lá, Meloto.
Bom, o meu tapa de despedida vai na cara da Global Fight League. Eu esqueci o nome do presidente aqui da organização, mas seria ele o alvo, porque o cara teve a brilhante ideia de casar uma luta, uma trilogia, entre o Renan Barão e o Uriah Faber, e sendo que tá 2-0 pro Barão. Ele venceu o primeiro confronto, uma decisão unânime dos juízes super clara. Acho que o Barão venceu todos os rounds, inclusive. Depois teve um nocaute na revanche. E assim, ele tem várias lutas que ele pode fazer. Ele contratou vários medalhões ali. Ele tinha outras opções e resolveu fazer essa luta aí. Por exemplo, tinha o Marlon Moraes ali, que ele poderia colocar ali contra o Barão, o Ray Borger, o Jimmy Rivera, Rafael Assunção. Então, assim, que ideia brilhante foi essa, meu amigo? Pelo amor de Deus, tava na sua cara. Ô Meloto, cara, eu tendo a discordar de você, porque a GFL é tão claro que a proposta é fazer lutas freaks. E, cara, que luta freak é essa? Eu concordo que a luta é freak. Eu só acho que talvez, quando você entende a proposta desse evento, faria mais sentido um tapa nas costas que um tapa na cara. Cara, parabéns, mais uma luta freak. Porque imagina o Barão, cara, que não vence nem para o ímpar mais na vida dele. Trazer o Uriah Faber de novo é uma luta que a gente quer ver, pelo bizarro da luta, do contexto. Será que enfim, a tradição vai valer a pena, vai prevalecer? E ele vai meter um 3-0? Como é que tá o Californian Kid, essa altura do campeonato? É tanta pergunta bizarra de uma luta bizarra que eu acho que gera essa curiosidade, e pra mim essa é a proposta. Talvez assim, um tapa na cara da GFL por fazer este evento, aí eu entenderia. Mas essa luta tá dentro de um roteiro que me parece coerente com a proposta do evento. Falei bobagem? Não, peraí, só deixa eu complementar, porque eu acho que o Rampazzo falou uma coisa muito certa aqui, porque quando a GFL surgiu, o que trouxe muito interesse era que muita gente estava falando que eles iriam criar essa categoria Masters dentro do MMA, que eles iam contratar um monte de atleta que já estava obviamente fora do auge físico, mas ainda queriam competir, e iam colocar uns contra os outros. Agora, eu vou ser bem sincero aqui em falar que eles não estão fazendo a parada direito, porque os caras me casaram Yoel Romero contra Maurício Shogun, que é uma luta que eu vou assistir só pra ter meu coração partido. Mas essa faz sentido, Barbie. Porque Não faz sentido. Não, peraí. a proposta é botar lendas contra lendas, bota lendas que nunca se enfrentaram, mas não confronta 2-0. O Barão vai ganhar o quê com essa luta? Só vai manchar a carreira? Pra mim, pelo que eu tinha entendido, a proposta era você colocar caras que não conseguiam mais desempenhar do alto nível um contra os outros. Agora, o Yoel é uma besta fera. O cara ainda consegue dar trabalho pra... Tá. Entendi o teu ponto. Ele vai matar o Shogun. Tipo assim. Exato. Pra mim, o negócio da luta do Barão contra o Faber é que os dois já estão lá no mais baixo da decadência. Então, entretenimento nesse sentido, sabe? Só que é um entretenimento bem pior, e aí é certeza que vai ser muito pior, porque eles já lutaram em alto nível antes os dois no auge. Agora não, agora os dois muito decadentes. Eu queria pelo menos ver uma coisa inédita. Mas tudo bem, eu entendi o ponto do Rampa. Cara, eu entendo o que você fala também. O que você falou é certo, que com certeza vai ser uma luta abaixo das duas primeiras. Mas, novamente, o que eu tinha entendido quando a GFL começou com essas porcarias é que eles iam fazer isso, contratar um monte de gente com 50 anos e falar, se batam aí, sabe? Um monte de gente que tá lá, não consigo lutar em alto nível mais, mas ainda quer. E aí, se o consumidor quer consumir, outros 500. Por isso que eu sugeri Barão e Marlon Moraes. Essa me chamaria mais atenção. Mas eu quero ver, dito isso, eu quero ver Faber e Barão também. Não é verdade que Barão e Marlon Moraes chamaria mais a sua atenção do que Barão e Faber? A minha fé. Eu queria ver. Você tá com raiva dessa luta. Ela mexeu mais com suas emoções do que com Barão e Moraes. Quem quer ver essa luta? Ninguém. Vai ver quem tá mais pior. Barão e Faber, tipo, como assim? Essa luta não tinha que acontecer, vai manchar a carreira, será que vai ficar 3-0? Mexe mais com as emoções. Eu acho que a gente pode ser absolutamente contra, eu entendo quem for absolutamente contra este evento. Eu realmente entendo. Sou contra, é um absurdo, mas dentro da proposta freak, eu acho que esse cara só tá acertando tanto na luta do Barão
contra o Faber, quanto na luta do Shogun contra o Romero. Duas lutas absurdas, mas dentro da proposta absurda do evento. Dá uma coerência ali. Todos os canais de YouTube falam deste evento. Esse cara conseguiu o que ele queria. Se é que essas lutas vão acontecer mesmo, né? Tá bom. Data marcada? Não. Por enquanto não. Paguemos para ver, ou não. 3 tapinhas, toda quinta-feira. O Meloto nunca falha, toda quinta-feira no seu YouTube, no seu Spotify. Grande beijo, até a próxima. 3 tapinhas.